Então, tudo isso acabou, né, fazendo com que o sistema resolvesse colocar, né, em audiências e trazer para os profissionais registrados, né, para a sociedade de uma forma em geral, essa questão e para se discutir a flexibilização. Né? A gente tem ouvido, a gente tem todas as audiências que a gente faz, a gente procura pegar os relatos, a gente procura tirar uma posição daquela audiência, né, em relação a isso, se é contra, se é a favor, se tem alguns senões, né? A gente até pode, ao longo da apresentação, mais adiante um pouquinho, até para não interferir nessa discussão nossa aqui, colocar o que a gente já tirou das outras duas audiências também, para comparar até com o que vocês, né, podem chegar à conclusão aqui. Né? E é importante dizer o seguinte, isso é uma proposta, isso não vai acontecer se as audiências assim determinarem. Quer dizer, não é uma coisa sendo apresentada como pronto para ser vocês ficarem convencidos da... Se houver uma maioria contra, nós vamos, independente da nossa opinião pessoal, defender o Rio de Janeiro e o seu pensamento em Brasília. E assim farão as outras 5 regiões. Nós somos 6 regiões. Isso é importante se diga. No Brasil nós somos 6 regiões. O Rio de Janeiro, por acaso, ou não, né? Talvez por causa das gestões passadas, hoje é a única região que tem um estado só. Nós temos até uma vantagem com relação a isso. Porque você imagina o que é gerir Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o que é gerir Paraná e São Paulo, o que é gerir, norte, né? O que é gerir 9 estados, uma região no Nordeste, outros 9 no Norte, uma região que fica numa capital, o mesmo problema de servidores que nós temos. Nós temos essa vantagem. Nós temos uma sede para um estado pequeno. Você vê, a gente veio aqui, saímos do Rio 4 horas depois estamos aqui. Isso é difícil fazer no Maranhão, é difícil fazer no Roraima. Então nós temos uma região que é o nosso estado do Rio de Janeiro, que é uma coisa que a gente domina bem. A resolução de abertura, né, propõe a flexibilização em condições legais e técnicas para a abertura do registro a profissionais de outras áreas sob determinadas condições. Após um estudo minucioso, foram criadas 2 versões de resolução de abertura, uma para registro de pós-graduados e outra para tecnólogos. Né? O que é isso, resolução? O conceito se rege por resoluções normativas. Então, isso não modifica a lei, porque a nossa lei, 5.377, continua valendo. Isso aqui é uma atitude, é uma atividade infraconstitucional. Nós não estamos indo discutir a lei, nós estamos fazendo uma resolução normativa dentro do Conselho. Quer dizer, aceitando ou propondo que o pós-graduado ou o tecnólogo, em cursos que o Conselho credenciaria, não é qualquer pós-graduação, em qualquer tecnólogo, passariam também a ter o direito de pedir o registro. Cada conselho regional vai criar a sua comissão, né, para avaliar, uma comissão acadêmica para avaliar os cursos, né? Isso é o conceito. Na sua região. Isso é o conceito que está se criando desde que seja aprovada a flexibilização, ok? Não tem nada pronto, né? Já está criada a comissão. Aprovado isso pelos profissionais, vai se desenvolver aí, passa-se o passo seguinte, né? Criar as comissões, né, acadêmicas que vão analisar esses cursos oferecidos nas suas regiões. Então, né, vamos criar lá a nossa comissão e vamos ver se esse curso tecnólogo que vai ser oferecido em determinado local atende aos requisitos que nós já havíamos pré-estabelecidos, eles também já serão previamente estabelecidos, e aí vamos aprovar ou não aquele curso. Quem é que dá o condão
do sujeito ser advogado ou não. Não é a faculdade, é a OAB. E também temos a questão da prova de proficiência. Né? Ainda tem uma prova, você tem que fazer uma prova no conselho. Então, não é um título fácil de obter. Eu acho que esse embate, esse que você mencionou, pode mais ocorrer, pode ter mais risco de ocorrer, no caso das pós-graduações. Porque as pós-graduações, nenhuma delas, hoje tem o nome de relações públicas. É comunicação empresarial, comunicação organizacional, comunicação corporativa. E isso, muitas vezes, esse curso não tem uma cadeira de RP. Com a vantagem de que o bacharel, por exemplo, não faz a prova, né, de proficiência, né, enquanto que o tecnólogo e o pós-graduado teriam que se submeter a esse exame de proficiência. Critérios para registro de profissionais de outras áreas, né? Quem poderá se registrar nos CONRERPs, né, com abertura? Pós-graduados lato sensu e estrito sensu do curso de Relações Públicas e congêneres aprovados pela comissão acadêmica do CONRERP. Na verdade, como é que a gente se portou até aqui? Como se essas coisas não existissem. Então, como é que se conduziu o sistema CONFEP até aqui? Temos uma lei, olhamos para isso, temos essa nomenclatura. Isso levou ao quê? Ao encolhimento da categoria, ao encolhimento da área, ao encolhimento, inclusive, do mercado de trabalho, com essa titulação. Então, o que o Conselho está fazendo, e eu particularmente, estou no Conselho no sistema há muito tempo, como registrado, vejo como um avanço, é você tirar esses antolhos e ver que o mundo usa outras nomenclaturas. E o mercado também usa. Relações com consumidores, relações com acionistas, relação com a imprensa. Quer dizer, a palavra relações está super na moda. Até. Mais do que no nosso tempo de estudantes, né? Nós nos formamos perto um do outro lá na UERJ. E não havia nem relações públicas, nem relacionamento com a comunidade, nem relacionamento com nada. Aliás, não havia relacionamento. Nós vivíamos saindo da ditadura, ele formou em 80 e me formei em 81. Então, as empresas não queriam falar com ninguém, não tinha defesa do consumidor, não tinha saque, não tinha nada. O máximo que se contratava eram os jornalistas para as assessorias de imprensa, porque era o jornalista para chamar de seu, né? Sim, que isso... Era o que se queria, era o que se comprava na época, né? E aí a gente também vê um pouco disso, ainda hoje. Isso é uma coisa que é um fato, né? Hoje os jornalistas ocupam as nossas vagas, né? Entram pelas assessorias e acabam, né, se espraiando por dentro das áreas de comunicação das organizações. A mudança que eu sinto hoje é que o jornalista que faz isso, ele já admite que faz isso. Então eu já vi os jornalistas dizendo, eu estou fazendo um trabalho de relações públicas. O que é um avanço quilométrico. Porque antes eles não admitiam o que faziam e pichavam quem era relações públicas. Hoje, eles, digamos, exercem atividades que seriam nossas, mas admitem isso como tal. Então, é um fator para o qual jornalistas buscariam pós-graduações para vir obter o registro. Coisa que lá na década de 80... nós não víamos absolutamente, havia um preconceito, uma rixa feia, que eu acho que também hoje é menor, por conta da realidade. Não, eu digo no mercado. Não, na academia continua separado. Lá na UERJ, um lado do corredor é RP, do outro é jornalista, eu não dou aula lá, o professor de lá não dá aula aqui, essa bobagem continua acontecendo na academia, mas no mercado não mais. No mercado a gente se encontra, a gente troca e trabalha junto. Tá diferente, não estou dizendo que está um mar de rosas, mas é diferente de 30 anos atrás. Eu quero dizer a vocês que já foi pior. Devemos entregar ao Conselho melhor do que o que encontramos.
Mas é muito importante para o futuro do Conselho a atuação de vocês. Em São Paulo, a presidente atual do Conselho Regional de São Paulo é uma ex-voluntária que o Conselho de São Paulo abriu para voluntários há 2 gestões atrás, faz coisa de 7 anos. Entrou uma garotada lá, uns 10, para estagiar lá dentro do Conselho. Quando chegou o belo dia, eles fizeram uma chapa. E hoje mandam no Conselho. Entendeu? E isso é muito importante, porque é um sangue novo, é um mercado que tem que ser brigado, não é o mercado de ontem, é o mercado de amanhã. Então é muito importante encontrar vocês aqui, falar para vocês, para que vocês se interessem pelas coisas do Conselho. Dentro dessa apresentação tem a lei que define, né, que cria a nossa profissão, né, a 5377, o decreto-lei 860 que cria o sistema Conferp, e aí o sistema Conferp define, né, cria os conselhos regionais, cria o arcabouço de todas as resoluções que regem a nossa profissão, inclusive, né, dependendo do que se decidir, né, do que for aprovado, vai também criar, né, as resoluções que vão permitir a flexibilização, né. A resolução 43 é que traz as... Vocês conhecem a resolução? Todas as funções, né? A Fabiana mandou vocês lerem essa resolução. Código de ética, né? Isso é importante. O código de ética é o principal, viu, pessoal? O código de ética é o principal, porque é o que o jornalista não tem. É o que o publicitário não tem. E quando uma profissão, só existe o código de ética profissional quando a profissão é regulamentada. Então, falar que tem o CONAR, que é o Código de Autorregulamentação Publicitária, isso é um arranjo de mercado, é um arranjo de empresas. Pega o Código de Ética do Globo, o Código de Ética da Folha, o Manual de Redação do Estado de São Paulo, isso é uma decisão de empresa. Só tem valor dentro daquela empresa. O nosso Código de Ética tem força de lei. Então, por isso que, inclusive, eu tenho tentado conversar com jornalistas que exercem a assessoria de imprensa, para que eles se cadastrem no Conselho de Relações Públicas como pessoas jurídicas, que aí eles terão que contratar um RT como responsável técnico, para que eles tenham um código de ética para se defender. Pensem nisso. Né? Se você considerar que... Porque o jornalista, quando ele é contratado nas empresas e diz que é jornalista, porque ele não deixa... Na verdade, ele deixa de ser jornalista. Porque a função de jornalista ela só pode ser exercida quando você estiver num órgão de comunicação de massa. Você saiu para trabalhar numa empresa, se aquela empresa não é de comunicação de massa, ele não está exercendo. Ele é jornalista de formação. Ele é formação de jornalista. Mas ele ali ele vai ser assessor de comunicação. O nome que tiver, auxiliar de comunicação, imprensa, assistente de comunicação, coordenador de comunicação. Eu fui no Congresso em Portugal, no trabalho, e os jornalistas de lá estavam exatamente dando esse... A gente falando sobre os jornalistas, assessoria e tal, e eles estavam exatamente dando o depoimento seguinte: quando eles assumem o papel de assessores, eles entregam a carteirinha, porque eles não são jornalistas naquele momento, quer dizer, desincorporaram o jornalista e estão representando a empresa. Né? Mas a gente precisa evoluir para isso. Se nós não temos isso, é uma falha da evolução das relações de trabalho institucionais do Brasil. Quer dizer, não são eles que estão velhos ou errados, nós é que não chegamos a isso. Agora, com a queda do diploma do jornalismo, isso entrou num parafuso. A discussão de maior porte caiu porque o diploma caiu. Então, hoje, qualquer pessoa pode ser contratada pela empresa jornalística para fazer notícia para a gente assistir em casa, que é uma coisa muito grave. E, como diz o Aida no André Mota, de Niterói para cima, e nós estamos aqui, só entra parente e amigo para rádio, televisão e jornal. Ele diz, não, porque o Globo só quer gente com diploma, a Folha de São Paulo.
ok. Mas o Brasil não Fora é isso. o Globo e a Folha de São Paulo. Então, quando você vai para o mundão aí, o cara emprega a sobrinha, o correligionário, puxa-saco, o assassino de plantão. Qualquer um agora pode trabalhar na imprensa. E a gente vai ficar lendo notícia feita por essas figuras. Então, nós somos favoráveis ao diploma de jornalismo. A gente está junto com eles na briga. A gente acha que devia ter conselho de jornalismo. Quer dizer, nós não estamos brigando com os jornalistas lá no Rio. Nós estamos tentando fazer ponte com eles. Se eles não quiserem, porque nós estamos há 2 anos falando isto, e a gente veio arrumando a nossa casinha, que estava desorganizada. Agora, a gente já está organizado, e a gente está conversando com eles, querendo jogar junto o jogo que interessa à sociedade, que é uma comunicação jornalística, que só tem assessoria de imprensa de qualidade se tiver jornalismo de qualidade. Imprensa forte, assessoria de comunicação forte. Imprensa fraca, assessoria de comunicação forte. E aí quem faz os jornais são as assessorias de imprensa. Então o jornalismo dessa hora cai ao nível mais baixo. Então a gente está querendo mostrar para eles que a gente está brigando pela mesma coisa. Uma comunicação de qualidade para uma sociedade que avança. O conselho existe para defender a sociedade do mau exercício do profissional. Então, quem cuida de profissionais, sindicato, associação, o conselho existe para falar, isso aqui é comunicação institucional, eu defendo isso. Você está fazendo isso mal, você está multado, você está suspenso. Então, o nosso interesse é o do cidadão. A gente precisa, é que o nosso cidadão é muito mal educado, muito mal informado. Relações públicas não existe num país com a educação que o Brasil tem. Infelizmente, vocês escolheram essa profissão sueca. Vocês e eu também. Aí numa situação de crise dessa, entra o pessoal da assessoria de comunicação para apaziguar na mídia, para que o negócio não vaze. A solução, mas é a falta de um profissional de relações públicas. É a oportunidade que a gente tem de chegar e conversar com o prefeito. O nosso perfil é de ouvidor ombudsman. Nós somos educados, e o Alexandre exerceu esse cargo na Light para defender o cliente dentro da empresa. Sabe que o ombudsman tem mandato, ele não pode ser mandado embora. Por quê? Porque ele critica o trabalho dos colegas. Isso está errado, está atendendo errado. Ele veste a pele do cliente. E tudo acaba chegando à questão de recursos. Os conselhos não têm dinheiro para contratar fiscalização, não tem para contratar um delegado que fique aqui disponível. Nós temos aqui a Fabiana, mas ela não está 100% dedicada, nem pode, porque ela tem que trabalhar. O nosso trabalho no conselho é um trabalho voluntário. A gente está lá de graça, entendeu? Então, eu posso fazer isso porque eu tenho uma condição que me permite. O Marcondes também, porque é professor universitário, então tem um tempo disponível. A Fabiana, porque está aqui, enfim, outros tantos. Mas como é que você vai fazer essa coisa acontecer se você não tem recursos para bancar uma fiscalização? A gente está tentando ver se começa agora um trabalho de fiscalização, porque também nunca foi feito fiscalização. Se você olhar os 40 anos de existência da nossa profissão, fiscalização, zero. De uma forma geral, o país todo começa a ter essa percepção agora. Por quê? Porque nunca se teve recurso para você contratar as pessoas, para você fazer esse investimento, para você ter um delegado aqui que pudesse fazer esse trabalho que a gente está sugerindo que seja feito por vocês no movimento, que é o movimento dos próprios profissionais. Porque se vocês conseguirem se organizar e o conselho chegar junto, nas organizações, nas empresas, nas federações, a gente começa a dar a visibilidade que a gente precisa, que é a informação. E muitas vezes o empresário, por que o empresário não contrata relações públicas? Porque ele não sabe nem que existe relações públicas. Começou e está dando certo lá no Rio de Janeiro. O conselho conta com pessoas que fazem um trabalho voluntário, mas sozinhas essas pessoas não conseguem fazer muito. A gente abriu
e aí começou a ser desenvolvido, por isso até que veio o grupo do Relacione-se e outros profissionais se juntaram a nós, para fazer uma campanha de divulgação e valorização da profissão, que tem uma proposta de trabalhar as oficinas que a gente começou até a oferecer, né, oficinas de treinamento para os profissionais. Nós estamos começando a abrir espaço para entrar nas federações, né, Firjan, FEComércio, Associação Comercial, a BRH, que a gente já está fazendo contato com eles, para começar a informar, né, porque a ideia é pegar esse grupo de pessoas que está envolvido nisso e começar a falar das relações públicas e das vantagens de você contratar um profissional de relações públicas. E aí a gente inclui até essas questões mesmo. Olha, você tem a questão de horas de trabalho, a vantagem de ter um profissional que é mais completo, que conhece a organização, que pode desenvolver um trabalho mais completo de comunicação para você, um cara que sabe planejar, entendeu? Que é diferente do cara que só realiza, que executa aquele momento, aquela etapazinha do processo de comunicação. Enfim, é isso que a gente está procurando desenvolver, começamos a fazer, e eu acho que isso pode ser feito aqui também. Né, os profissionais reunidos a partir da universidade, ou a partir de um site, a partir do Relacione-se mesmo, né, e começar a dar visibilidade. E a gente vai ajudar vocês, né, no que for possível, no que for viável, a gente vai estar municiando vocês aqui, visitando também, enfim. Vamos tentar trabalhar junto, porque exatamente a falta disso é que levou à situação onde a gente está hoje. Por isso a gente está vendo essa situação toda, por isso a gente está aqui, ó, questões por categoria, por quê, etc. Porque a gente tem que ter uma saída, seja saída através da flexibilização ou seja saída através de uma mobilização. A gente é que vai decidir isso, mas é decidir para fazer, né? Para fazer acontecer, né? Não dá para... Essa mobilização ela tem que ser mantida, seja qual for o resultado da audiência. Essa mobilização que está acontecendo no Brasil inteiro, tem um grupo no Facebook, não sei se vocês já entraram, em Relações Públicas. Isso, tem interessante. Alguém conhece esse Facebook? Você conhece? É um grupo aberto. Você está lá? O pessoal é muito ativo, muito combativo. Quer dizer, essa mobilização não pode ser perdida, seja qual for o resultado. Se for para abrir, e se não for para abrir, aí nós temos que agudizar aí a briga pela nossa lei. Temos que brigar por ela, porque senão ela vai cair finalmente por inanição e porque ninguém brigou pela lei, só ficaram os que venceram, os que não respeitaram a lei. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. A lei por si só não se segura. Ela se segura por pessoas que fazem com que ela valha alguma coisa. O Conselho tem a responsabilidade central nisso, que é fazer a fiscalização. E nós não paramos, não. Se vocês olharem o relatório, cada fim de ano, a gente publica um relatório, a quantidade de ações ajuizadas, e que isso acaba até gerando uma certa receita, mas a gente não gosta de pensar nisso, a gente prefere que seja a nossa receita constituída de registros de anuidade, anuais, né? Se vier a existir um tecnólogo, que a maioria se posicionar favorável, vai ter que ser criada uma categoria de registro, como é o CREA. Você no CREA, você registra o eletricista. O camarada pode fazer a parte elétrica do projeto elétrico de um prédio, né? Ele não pode fazer o prédio. Então, o conselho vai ter que dar registro diferenciado. Agora, você não vai conseguir pedir que a empresa contrate o tecnólogo e que ele eventualmente se torne o diretor de comunicação. Mas é de OTI, Não, ou então ele pode ser até competente. Esse é o papel da audiência, vir aqui, esclarecer e levar, né, a manifestação e a decisão do grupo, né, dos presentes. Esse tem um argumento também nessa linha. O né? presidente da Comissão de Fiscalização, né, Marcelo Fischer,
ele diz isso, que a abertura é aceitável porque ela está baseada em que é preciso estudar para trabalhar em empresa. Quer dizer, não é uma coisa que se aprende fazendo, improvisando. Tanto o tecnólogo quanto após indicaria a necessidade de estudar para exercer a profissão. O tecnólogo vai ter na carteira dele a informação de que ele é tecnólogo, né, em relações públicas. E aí a resolução vai dizer que ele não pode assumir determinadas atividades. A resolução, mas o mercado que vai... O mercado vai ser relações públicas diárias. Ou seja, Se o cara... o jornalista assume uma profissão, Se o camarada... o tecnólogo também vai assumir. Se o camarada é brilhante, você não pode segurar o cara de subir. Até porque, olha só, vamos lá, o que o mercado vai fazer? Vai contratar o tecnólogo que é mais barato, né? Em tese ele é mais barato. E é mais rápido. E ele vai estar pronto mais rápido. E aí esse cara vai ficar na empresa. No final de um determinado tempo, 5 anos, 6, 10 anos, esse profissional vai estar tão pronto para aquela empresa que nada impedirá que ele assuma outras funções, né, de maior importância. O mercado vai dizer isso. É um complicador você dar registros diferenciados. Isso é um complicador. Para fazer a pós-graduação, você tem que fazer uma pós-graduação, tem que ser previamente aprovada pela comissão acadêmica, né? Os tecnólogos também, esses cursos tem que estar grafado lá que é tecnólogo em relações públicas, até para ter essa validade, né? Poder ter esse registro, além da prova, né? Como estudante de Relações Públicas, qual é a sua opinião sobre o projeto de abertura da profissão, do modo como ela está sendo apresentada pelo Conselho Federal? Vocês já responderam que são contra, mas se quiserem complementar, né? Depois até de a gente discutir isso aqui, eu vou dar para vocês um relato de como foram as audiências anteriores, até para vocês também, né, entenderem como é que todo o processo está acontecendo, né? Eu acho que esse tipo de discussão, dessas audiências que estão acontecendo, eu imagino que elas serão capazes de abrir um pouco essa né, quer dizer, a mente dos profissionais, ou dos futuros profissionais, como tem muita gente aqui, de perceber a importância de ser registrado, a importância do conselho nesse momento. Eu até acredito o seguinte, que essas audiências vão ser importantes para a gente até, quem sabe, ampliar o número de registrados, uma vez que a nossa consciência acaba, né, aumentando, entendendo a importância do conselho. Né? É claro que quando você fez faculdade, você não foi convencida. Ninguém veio, um professor aqui na frente, e convenceu. Talvez você tenha sido o caso. Mas as outras pessoas dizem, não foram tocadas quanto a importância disso. De se registrar. Ou até ao contrário, quem viram do conselho não gostaram, isso também acontece. Né? Então, nós estamos fazendo esse trabalho agora. Se isso fosse uma coisa efetivamente, um trabalho de telemarketing, vamos dizer que a gente tivesse um comitê em cada faculdade que fosse buscar contato com as pessoas e convencer e tal, talvez isso gerasse algum número de registros que, por si só, no Brasil inteiro, retirasse da pauta a modificação da lei. Porque é mostrar que os RPs descobriram, caiu a ficha de que a gente tem uma coisa que as outras profissões não têm. São 62 profissões regulamentadas no Brasil. Só. São 2.500 e tantas ocupações. Mas só 62 são regulamentadas. Ou seja, tem lei que ampara, que define uma ética de atuação. Então nós somos os poucos. Isso pode significar que a gente vai acabar. Quer dizer, que todas as regulamentações vão acabar. Porque existe uma pressão, desde o governo Collor, não sei se vocês não lembram disso, desde 90, que existe uma grande pressão para caírem as legislações. É um ar de desregulamentação. Existe uma pressão
por desregulamentar coisas. Nós estamos do outro lado. Nós estamos do lado de pessoas que têm uma legislação e querem fazê-la cumprir. A regulação é uma coisa importante, mas existe toda uma pressão contra a regulação. E que nós mesmos, às vezes, estamos do lado de quem não quer uma coisa regulada. Então, isso aqui não é uma discussão perdida, avulsa, não. Ela faz parte de uma coisa enorme que a gente está vivendo, dessa pós-modernidade de desregulamentação. Se ela ficar do jeito que está, nós vamos ser extintos. Porque o meu Lamarck, lembra da biologia? Por desuso. A gente não é por darwinismo, é por desuso. Mas aí regulação sem fiscalização também não faz sentido. Sim, mas aí que está, se você vende a importância, se as pessoas vêm, você tem gente. Nós estamos com uma fiscal nova lá no Correto faz uma semana. Está feliz da vida de ser fiscal. Eu falei para ela, você tem que chamar o teu povo, da tua turma, que todo mundo lá disse, na minha turma ninguém se registrou. Então você vai buscar esse pessoal, traz ele para cá. Que o conselho é de vocês. Mas não é só trazer para se registrar, não, é para participar. Não, é para fiscalizar junto. Então, se a gente tem 10 fiscais lá, voluntários, a gente faz uma revolução. Se vocês pegam essas empresas que tem lá, que fazem comunicação institucional e que não tem um profissional de relações públicas e traz esse troço, documento e mandam para a gente lá, a gente até de lá já tem como formalizar uma carta de consulta para essa empresa, para formalizar uma multa, para tentar fazer com que ela perceba que ela tem que mudar, que ela tem que ter um profissional de relações públicas. Quer dizer, isso é um processo que tem que crescer, tem que se multiplicar.